Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos explorar uma funcionalidade nova da versão 23, aqui é a versão em português. Se trata de reclassificação raster. Com isso, eu posso, por exemplo, fazer um estudo de declividade, definir intervalos e fazer então um mapa de declividade rapidamente. Aqui eu tenho um fundo do OpenStreetMap e aqui eu tenho SRTM que eu baixei de uma área, na verdade é um projeto até real que eu fiz ultimamente. Um detalhe, aqui eu estou aplicando o sombreador Atlas. Então, qual que seja o zoom que eu aplico, as cores a priori não mudam, mas se você tem um modelo de terreno e você quer, digamos, uma adaptação dinâmica da cor à área visualizada, você pode clicar aqui e ele vai aplicar uma cor diferenciada conforme a área visualizada. Aqui essa opção está ativada. Se eu desativo ela, veja bem, qual que seja a ampliação, o fundo do vale vai estar azul, ok? Então, se você, por exemplo, quer mais diferenciação entre as áreas de relevo baixo e alto conforme o zoom que você dá na sua tela, você pode então ativar essa opção aqui e então ele vai alterar a colorização conforme o zoom que você aplica. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um zoom mais, então estou demorando, mas logo chegamos lá. Ele vai, veja bem, ele vai aqui, ó, o fundo do vale está totalmente azul e conforme eu faço um zoom, né, a cor muda. Aqui também as partes altas estão laranja ou vermelho e se eu dou um zoom alto, ela fica verde, ok? E, inclusive, você vê que a escala aqui de cores também muda. Então, é uma adaptação dinâmica ou fixa. Bom, vamos agora aplicar a reclassificação raster. Então, essa funcionalidade ela é bem automática. Você ativa ela aqui no menu de análise e você faz uma reclassificação raster, ok? Ele avisa que as camadas online não podem ser processadas. Nesse caso aqui o SRTM eu salvei ele no arquivo TIFF, GeoTIFF, na verdade 32 bits floating point. E aqui a camada realmente OpenStreetMap, ela é online, então ela não vai afetar nada. Eu clicando aqui nesse menu de reclassificação, ele me faz um histograma aqui que mostra a distribuição, são 15 classes, eu posso colocar 10, por exemplo, se eu quiser, né? E se eu clicar, por exemplo, aqui, ele vai atualizar o gráfico. Se eu colocar 20 classes, para ter uma ideia da distribuição da altimetria aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma reclassificação de altimetria, não, de declividade, ok? Eu vou ir relativamente rapidamente, eu vou carregar, por exemplo, aqui um esquema de declividade que eu tinha e eu vou validar e eu vou clicar em OK. Obviamente ele vai falar que não foi encontrado o pixel para reclassificação. Por quê? Porque aqui eu tenho
altimetria, eu não tenho declividade. Então, é um erro que não pode ser feito, é confundir altimetria com declividade. Para ter declividade, eu aplico aqui o sombreador de declividade. Agora sim, eu tenho declividade de 0 a 15 graus, por exemplo, né? Se eu quero alterar aqui as opções de legenda, eu aplico aqui uma extensão personalizada ou na extensão dos dados e assim por diante. Ok? Mas voltamos aqui à nossa declividade. Agora sim eu tenho declividade. Então eu vou aqui no menu de análise, reclassificação raster. Ele me avisa de novo que a camada online não vai ser incluída. Tudo bem. Aqui ele faz o histograma. E aqui então eu vou colocar reclassificação de declividade. E aqui então eu posso começar a colocar, por exemplo, a classe 1. Então, conforme aqui a definição de Silva e outros, né, em 2010, ele define a declividade extremamente apta de 0 a 5 graus, muito apta de 5 a 10 graus, apta de 10 a 15 graus, até aqui moderadamente apta de 15 a 20 graus e não recomendado superior a 20 graus para mecanização, por exemplo. Ok? Voltamos aqui ao Global Mapper. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui eu só posso colocar valores inteiros, tá? Então eu vou colocar 0, tracinho, 5 graus, eu vou colocar índice 1, eu vou colocar uma cor azul. Então aqui eu vou colocar declividade de 0 a 5 graus, ok? E eu coloco uma cor azul. Depois, então eu vou aqui na classe 2, eu coloco de 5 a 10, o index 2, e eu coloco aqui declividade de 5 a 10. E eu coloco uma cor verde, ok? E assim vai. Na verdade, eu vou carregar aqui um esquema de classificação que eu já tenho. Você pode salvar ele, né? Você pode salvar. Aqui eu vou carregar um que eu já tenho feito, ok? Então eu tenho classes de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 até 100. E cor azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Eu valido, ele me fala que está ok. Se, por exemplo, eu colocava aqui 0.1, eu valido, ele fala que não aceita números com vírgula, então tem que ser 5 mesmo. Ok? Eu valido e eu aplico. Ok? Ele me pede se eu quero salvar a reclassificação, eu posso falar sim. E ele aplica essa classificação aqui, né? Então a gente vê que tem várias cores aplicadas. Eu posso até fazer uma legenda disso para ficar mais explícito. Eu vou em ferramentas, configurar, eu vou em legenda do mapa, eu vou colocar legenda conforme o vetor, aplicar. Ok, a legenda não aparece, por que será? Vamos verificar de novo aqui, mostrar legenda conforme o tipo de vetor, ok, aplicar, aqui eu vou então colocar de novo a legenda, não sei o que aconteceu, ela sumiu, mostrar a legenda do mapa, conforme o tipo de vetores carregado, mas aqui eu não tenho vetor, por isso que eu não tenho legenda, certo? O que aconteceu aqui? Aqui a camada de reclassificação é uma camada raster, aqui, é uma camada raster, são pixels, por isso que eu não tenho legenda, ok?
Então, eu quero colocar uma legenda, eu teria que vetorizar isso, ok? Então aqui, por exemplo, quando eu passo com o mouse, eu tenho aqui mais de 20 graus em vermelho, de 0 a 5 graus em azul, de 5 a 10 graus em verde, de 15 a 20 graus em laranja, conforme meu esquema de classificação, ok? Então aqui eu vou voltar aqui, eu não vou mostrar a legenda do mapa, certo? Tem que aprender com os erros, né? E o que eu vou fazer? Eu vou vetorizar isso automaticamente. Em vez de raster, eu vou transformar isso numa camada de polígonos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui, reclassificação de declividade, eu vou em camada, eu vou aqui criar feições de valores iguais, eu vou indicar que eu quero vetorizar essa camada de reclassificação de declividade. Eu vou colocar aqui polígonos de declividade, ok? E eu vou aqui selecionar as cores para qual criar áreas, todos os valores criados. Eu coloco tolerância zero, porque são os valores bem definidos, não preciso de tolerância nenhuma. Eu clico em OK. E aqui eu tenho uma camada realmente de polígonos que corresponde exatamente às áreas rasters que eu tinha. Veja bem aqui, como é que acontece, né? Aqui eu deixei até um traço preto em volta de cada polígono para mostrar realmente que se trata de polígonos. Ok? Se tratando de polígonos, agora sim eu posso colocar uma legenda. Eu vou em configurar, eu vou mostrar a legenda conforme o tipo do mapa. Ok? Eu aplico e ele coloca a legenda aqui. Tem essa legenda com escrito No Data aqui, eu quero tirar esse No Data. Como é que eu faço? Eu vou aqui nas opções, estilo de área, eu vou aqui aplicar estilo conforme o atributo, nome, eu vou colocar Color. Por que Color? Veja bem, quando eu vou clicar aqui num polígono, pedir informações, por exemplo, nesse vermelho, o color, que é o atributo, digamos, de diferenciação entre os polígonos, né? O tipo de classificação. Então, eu vou aqui aplicar nas ferramentas, não, aqui nas opções, né? Estilo de área, eu vou aplicar um estilo conforme o color. Ok, eu vou carregar os valores, aqui ele me reproduz as cores que eu já tenho, o No Data é o que eu posso excluir e ele sai da legenda. Ok, eu posso até clicar na legenda aqui e colocar aqui o cabeçalho, estudo de declividade. Eu vou colocar a SRTM 38 metros. Ok. Eu aplico e aqui eu tenho a minha legenda completa. Ok? Então, aqui eu consegui, então, a partir do SRTM, eu tinha ele em sombreador Atlas, mostrando a altimetria, aqui com a cor das elevações estabelecida de modo dinâmico. Aqui eu posso até tirar o sombreador ou colocar o sombreador. Com isso eu transformei ele em declividade, aqui, sombreador de declividade. Depois eu apliquei a reclassificação raster, eu tive uma camada raster e aqui eu poligonizei tudo isso, eu tenho polígonos. É claro que, devido à resolução da SRTM, aqui a gente tem alguma coisa extremamente pixelizado, mas tudo bem. É o estilo do processamento. A gente pode, depois eu vou fazer outro vídeo, fazer o mesmo processo por
digamos, reclassificação raster, seria aplicar esse processo aqui, né? Mas isso vai ser objeto de outro vídeo. Aqui a gente vai criar diretamente polígonos, só que a desvantagem é que você só cria um polígono, uma classe de vez, ok? Esse será um próximo vídeo. Por enquanto a gente fica aqui com a reclassificação da declividade, que tem a vantagem de fazer todas as classes ao mesmo tempo, e com isso você pode então fatiar a sua declividade. Aqui eu fiz intervalo de 5 graus, mas você pode fazer intervalos diferentes, de 5 a 10 graus, depois de 10 a 20 graus e assim por diante, ok? Eu espero que esse vídeo lhe ajudará. E para se beneficiar com o nosso suporte e poder usufruir das últimas funcionalidades do Global Mapper, tenha sempre a sua licença regularizada e atualizada com o suporte e manutenção ativo. Assim você garante o melhor proveito da sua ferramenta. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.